Bom dia. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre cadeia alimentar e decompositores. A cadeia alimentar ela é formada pelos produtores, consumidores e os decompositores. Os produtores são as plantas e as algas. Os consumidores, eles podem ser consumidores herbívoros, são aqueles que se alimentam apenas de vegetais. Os consumidores, eles podem ser também carnívoros, aqueles que só se alimentam de outros animais. E eles podem ser onívoros, são animais que se alimentam de tudo, que comem vegetais e também outros animais. E nós temos os decompositores, que inclui o quê? Inclui as bactérias e os fungos, que é importante lembrarmos que as bactérias e os fungos, eles não são animais e nem plantas. Cada componente de uma cadeia alimentar constitui um nível trófico, ou seja, um nível de alimentação. O primeiro nível trófico, ele é sempre ocupado por um organismo produtor. O segundo nível trófico é formado por animais que consomem diretamente os produtores, ou seja, consumidores primários. E os níveis seguintes são ocupados por animais carnívoros, onívoros. Os organismos decompositores, eles ocupam níveis diversos, dependendo do nível trófico em que está seu alimento. Nós temos aqui o capim, que é o primeiro nível trófico, que é o produtor, o gafanhoto, que é o segundo nível trófico ou consumidor primário, o sapo, que é o terceiro nível trófico ou consumidor secundário, e a cobra, que é o quarto nível trófico, consumidor terciário. E aqui nós temos um exemplo de teia alimentar, que nós chamamos também de rede alimentar. A teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares interligadas entre si. Esse exemplo aí representa muitas relações entre os organismos de um ecossistema. Ecossistema é o local ou o meio ambiente em que se desenvolvem relações mútuas entre todos os seres vivos que nele habitam. Ou seja, um mesmo ser vivo inserido num ecossistema, ele pode pertencer a diversas cadeias alimentares, exercendo diversos papéis. Pode alimentar outro ser vivo, pode servir de alimento. Então, nesse processo, as cadeias alimentares elas acabam por se encontrar e formar uma teia alimentar. Então, o conjunto das cadeias formam uma teia alimentar. No ecossistema também existem os decompositores, que são os fungos e as bactérias que fazem parte da cadeia alimentar. Esses decompositores, eles se alimentam da matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela vai ser degradada, vai ser transformada em partículas menores e em nutrientes que vão ser devolvidos ao meio ambiente para ser aproveitados por outros organismos. O que é uma matéria orgânica? É um resto de vegetais, de folhas, galhos, raízes, cascas de frutas e de animais que integram o solo. Os decompositores, eles são seres vivos que são responsáveis por realizar a reciclagem da matéria orgânica numa cadeia alimentar. A decomposição é o resultado dessa ação dos decompositores. Então, o que acontece? A decomposição ela faz a matéria que é retirada do solo pelas plantas voltar ao solo. Dizemos então que há um ciclo da matéria na natureza. A matéria ela passa do solo para os seres vivos e dos seres vivos para o solo. Então formou-se um ciclo. Vocês podem observar aqui alguns exemplos da matéria ela sendo decomposta. Além dos seres decompositores, nós temos também os seres detritívoros. Os decompositores, eles transformam a matéria orgânica em decomposição em sais minerais, água e dióxido de carbono. Eles fazem a reciclagem da matéria, a reciclagem natural da matéria. Os detritívoros, eles apenas se alimentam das plantas e animais mortos sem fazer essa reciclagem. Então, como exemplo de seres detritívoros, nós temos os urubus, as hienas e algumas espécies de besouros e moscas. Eles facilitam um pouco o trabalho dos decompositores.
A existência dessas espécies é necessária para que o ambiente mantenha o equilíbrio ecológico.